a partir do verso 1, está escrito assim: a mim veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovens, e do teu amor, quando noiva, de como me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Queridos irmãos, nesses 2 primeiros versos, que eu vou fazer uma mensagem expositiva, a gente vê aqui Deus mais uma vez levantando a boca do profeta Jeremias para falar com o povo de Israel, porque Deus sempre falou com o seu povo, irmão. Muitas vezes o povo não quis ouvir, mas Deus sempre levanta alguém para falar, porque Deus não quer ficar sem falar com o povo, a não ser aquele período interbíblico entre Mateus e Malaquias, que segundo a teologia foi um tempo de 400 anos de silêncio. Fora esse período, em toda a Bíblia a gente vê Deus falando com o seu povo, orientando o seu povo, porque o pai quer se relacionar com seus filhos, com o seu povo, orientar, fazer que o povo venha cumprir a sua vontade, as alianças que foram estabelecidas, porque nós servimos um Deus de aliança. Ele nos convida a viver segundo o seu padrão. E aí a gente vê nesse texto: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, ou seja, grita alto, chama a atenção desse povo. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Deus está usando a boca do profeta para fazer o povo se lembrar que no início desse relacionamento, da aliança do povo de Israel com Deus, havia fidelidade, obediência, amor, como que alguém que se acabasse de casar. É assim que acontece, quem já casou sabe, né? É uma maravilha, aqueles 3 primeiros meses, 6 meses, 1 ano, vive ali ainda desfrutando do mel, até chegar aos problemas, até chegar às dificuldades, que vai precisar ter muita maturidade. Então Deus faz essa comparação, lembrando eles do começo desse relacionamento, aonde, olha o verso 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovens. Ou seja, no início do relacionamento de Deus com o povo de Israel, havia muito comprometimento, fidelidade, mas o texto continua dizendo: do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Deus está trazendo à memória um período de tempo aonde o povo era mais fiel, aonde o povo tinha mais retidão, mais compromisso, mas no decorrer dos anos foram relaxando, foram perdendo o amor, foram perdendo o compromisso, e o pai percebe isso, levanta o profeta para chamar a atenção do povo. Então, irmão, aqui vai a primeira aplicação. Não é diferente para mim e para você. Quando alguém se converte, né, pastor, chega mais cedo, quer fazer tudo na casa de Deus, é feliz porque entendeu a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, se arrependeu dos seus pecados, quer trabalhar, adora a Deus, jejua, quer ler a Bíblia, compra livro. É um amor maravilhoso, como um casalzinho que acabou de se casar. Só que vai passando-se os meses e os anos, aí a gente vê as pessoas esfriando na fé, inclusive até o próprio Apocalipse, Jesus falando: lembra de onde tu caíste, volta-te ao primeiro amor, lembrando também aquela igreja, como era o começo do relacionamento. E aqui não é diferente. Deus está chamando a atenção do povo de Israel, através do profeta Jeremias, que ele não estava satisfeito com aquele comportamento, que ele não estava feliz da forma que o povo estava vivendo, porque estava faltando fidelidade. O amor de Deus nunca faltou, viu, irmão? Da parte de Deus, o amor dele não falta. O que falta para mim, para você e para o povo aqui da Bíblia é a resposta para esse amor. Então vai a primeira aplicação: como você se encontra depois que você fez uma aliança com Deus, que já faz tempo que você está na igreja? Como que está a sua caminhada com o Pai? Você se encontra na fidelidade de um amor, como um casalzinho novo que acabou de casar? Ou você também, ou eu, estamos igualzinho o povo de Israel, já cometendo infidelidade, já não tendo mais o mesmo compromisso, já não temos mais o mesmo amor, porque já passaram algum tempo, Deus resolveu muitos problemas meu e seu, ajudou
mandou a gente caminhar muito bem com os nossos problemas, e agora talvez nós nos achamos o direito de não cumprir as alianças que nós mesmos estabeleceu. Eu vejo isso na igreja, você também viu, gente que começou a todo vapor, querendo se entregar, querendo servir, passou-se um tempinho, nem para a igreja quer vir mais, não quer mais congregar, não quer mais se comprometer com Deus, porque se esqueceu do que Deus fez. E Deus vai lembrar o povo, o próprio Deus vai lembrar. Poxa, no começo do nosso relacionamento vocês me obedeciam, me serviam. E ele faz a comparação de um casamento aqui. Quem é casado sabe que no começo é mil maravilha. Se pudesse voltar a cada 3 anos, se pudesse, para fazer na marcha ré, cada 3, 5 anos, voltar lá no comecinho, quando o casalzinho é novo, oh, coisa boa, começa tudo novo em casa, é uma maravilha, mas não dá para voltar, tem que continuar, e tem que permanecer a fidelidade, tem que permanecer o amor, o respeito, mesmo que os anos vai se passando, entendeu? E Deus queria esse compromisso com Israel. Ele percebeu isso, levantou o profeta obedeceu e foi falar com o povo. Olha o verso 3: então Israel era consagrado ao Senhor, e era as suas primícias da sua colheita. Todos os que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, Israel era a colheita de Deus, consagrada para Deus. Nós sabemos que Deus escolheu uma nação para representar Ele na terra, e a nação que Ele escolheu foi a nação de Israel, cujo Salvador vem de Israel. Nós já sabemos disso, desde a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Chega em Jacó as 12 tribos, e aqui eles se formam uma grande nação, e começa o relacionamento agora com a nação de Israel. E aí Deus fala, ó, então Israel era consagrado, é um povo de Deus, separado para Deus. Vocês são meus, minhas testemunhas, povo adquirido, eu adquiri para mim. Vocês vão ser luzeiro. Quem está me ouvindo? Qual é o propósito? Tinha muitas nações na terra, mas Deus formou uma com o objetivo dele ser luz para as outras nações, testemunha de Deus para as outras nações. E aí Deus fala, vocês são consagrados, no verso 3 aí, ó, consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos que devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ou seja, quem tocava Israel, irmão, é só você ler a Bíblia. Deus se levantava para proteger o seu povo, com várias maneiras de vencer, no exército, nas pragas. Deus não fazia chover na terra do inimigo. Deus levantava pessoas preparadas para vencer os adversários de Israel, capacitava o seu povo. Em alguns casos ele mandava os próprios anjos a destruir os seus inimigos. Então veja que Deus, ele não permitia que ninguém tocasse no seu povo consagrado. Ele se levantava e abatia os inimigos de Israel, porque ele tinha um compromisso com essa nação. Não é diferente comigo, com você, irmão. Quando você pertence a Deus e a sua vida é de Deus, só vai acontecer alguma coisa com você se Deus permitir. Se Ele não quiser permitir, o inimigo vai cair por terra. Pode ser quem quer que seja, porque tem um Todo-Poderoso te guardando, que tem você como consagrado para Ele, e acabou, é dele. Aí ele lembra Israel disso. Você lembra que vocês eram consagrados, minha colheita, e quem mexia com vocês? Eu me levantava, eu agia em favor de vocês. A gente vê na Bíblia aí, ó, Israel vencendo muitas batalhas. Eles só perdiam batalha quando eles estavam em pecado, em desobediência. Enquanto o pecado não estava no meio do povo, o adversário podia ser grande, a nação podia ser poderosa, mas Deus estava do lado de Israel. Eles venciam as batalhas porque era um povo consagrado. Não é diferente na minha e na sua vida. Você é a igreja, povo adquirido de Deus, sacerdócio real, noiva do Cordeiro. Se você estiver andando na presença de Deus, irmão, não pode ser atingido por demônio nenhum, porque a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca, a não ser com o propósito que Deus tem. E Deus é presciente. Quando Ele deixa tocar no justo, é porque Ele já tem um resultado já estabelecido na presciência, e Ele sabe que o justo vai exaltar, Ele sabe que o justo vai
vencer, porque você acha que se Deus permitiu Satanás tocar em Jó e toda a sua família, em tudo que ele possuía, se ele não soubesse o resultado final, ele ia deixar aquele homem que ele mesmo deu testemunho, reto, íntegro, que se desviava do mal? Não, Deus só permitiu porque ele sabia o resultado final. Então na minha, na tua vida não é diferente, pode ficar tranquilo, você serve um Deus todo-poderoso, que está no controle de tudo. Se ele permitir alguma coisa na minha, na tua vida, irmão, é porque no final nós vamos glorificar e exaltar o nome dele. Quem está me ouvindo, diga amém. Israel era consagrada, mas mesmo assim agora o Senhor está lembrando eles, e Deus também está lembrando pessoas aqui. Você é igreja, nós não podemos ter uma visão de Deus no que diz respeito que ele está lá em cima, nós aqui embaixo nós vamos fazer o que quiser. Não, eu sou consagrado, eu não posso isso, eu não devo fazer aquilo, porque eu tenho um dono, eu sou separado desse mundo. E não esquecer disso, irmão, porque tem hora que a gente olha para algumas pessoas e fala: meu Deus, será que ele esqueceu que ele é noiva, que ele é igreja, que ele é separado? Então Deus está lembrando o povo aqui: vocês é o povo meu, consagrado. Olha o verso 4: ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Deus estava chamando a atenção do povo, irmão, me ouve. Quantas vezes o Pai não usa pessoas aqui para falar: ei, ouve-me, presta atenção. Eu escuto Deus falar aqui 14 anos nessa igreja. Todos que vão pregar aqui eu escuto Deus falar, porque eu estou atento, eu quero ouvir a voz do Pai, e o Pai está falando em detalhes. Tem hora que Deus é mais direto, e tem hora que Deus fala em detalhes. Quem está prestando atenção está aprendendo, mas Ele nunca deixou de falar. Toda vez que alguém abriu a Bíblia aqui e falou do que está na Bíblia, o Pai está falando, o Pai está trazendo orientações à igreja, ao seu povo. E aqui não é diferente, aqui a boca do profeta está falando: ó, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. O que o profeta mandando o povo ouvir? A palavra. Quem deixa de ouvir a palavra deixa de ser povo, viu, irmão? Quem deixa de ouvir a palavra deixa de ser igreja. Não é igreja, não ouve a palavra, não tem orientação, não tem prazer de ouvir mais a voz do Pai. Como que vai dar certo um relacionamento desse? Que a pessoa não ouve, passa o mês inteiro vivendo sem nenhum comprometimento com a palavra de Deus. E Deus está falando aqui, fala para todo mundo aí, sem exceção, que eles têm que ouvir a minha palavra, porque Deus viu a falta de compromisso. Olha só o verso 5: assim diz o Senhor, muito forte o verso 5: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a inutilidade dos ídolos, e tornando-se nulos eles mesmos. Olha só que profundo isso aqui. Deus falou: alguém viu em mim aí alguma injustiça? Que mal eu fiz, em outras palavras, para o meu povo me deixar? Qual foi o erro que eu cometi? Veja que versículo tremendo, irmão. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para mim se afastarem. Aí eu pergunto para os irmãos, Deus está chamando a atenção aqui de uma forma dura: Israel, aonde é que foi que eu cometi injustiça com vocês? Onde é que eu deixei de ser justo? Onde é que eu deixei de cuidar de vocês, da casa de vocês? Em tudo que vocês precisou de Deus, de mim, eu sempre atendi, sempre estive com a mão estendida, abençoando vocês. O que aconteceu para vocês, os seus pais, afastarem de mim e indo após outros deuses? Irmãos, essa pergunta Deus faz para a igreja no Brasil, para alguém que está aqui me ouvindo e quem vai me ouvir depois. Qual foi a injustiça, irmão, que Deus fez com alguns crentes, que eles abandonaram o Senhor, estão aí no mundão perdido, ou até mesmo à procura de outros deuses inúteis, que não são deuses? Tem crente que saiu da fé e está em outra fé agora, uma fé nula, vazia, pagã, sem nenhum princípio bíblico. E aqui o verso 5 fala: qual foi a minha injustiça? Pergunta de um Deus justo, de um Deus amoroso, de um Deus que não comete erro. Quem está me ouvindo? De um Deus que cuida muito bem
do teu povo em todas as áreas. Ele está perguntando, onde é que foi que eu cometi um erro para esse povo afastar de mim? Eu faço essa pergunta aqui também através desse texto. Onde é que foi que Deus errou para alguns dos nossos irmãos deixar a fé, abandonar a igreja, ficar numa ignorância terrível, num egoísmo terrível, ao ponto de abandonar o corpo de Cristo? E alguns saem falando mal de Deus. Deus não me ouviu, Deus não me atendeu. Quanto tempo eu estou na igreja, Ele não faz nada na minha vida, na minha casa. E Ele está perguntando, qual foi a injustiça que eu fiz para que vocês se afastassem de mim, indo após a inutilidade dos ídolos, se tornando nulos eles mesmos? Quantas pessoas, irmãos, abandonaram a igreja, abandonaram o corpo de Cristo e estão aí fora hoje perdidos nos seus delitos e pecados? E você vai conversar com alguns, como eu já fiz muitas vezes, eles ainda têm a cara de pau de culpar Deus. Não, eu estava lá, o Senhor não me atendeu, eu vou na igreja, Deus não agiu. Deus está perguntando, qual foi a minha injustiça? Sendo que quando acontece alguma coisa errada na nossa vida, é porque nós mesmos fizemos escolhas erradas, plantamos sementes ruins, venenosas, e não queremos depois fazer a colheita. E Deus está falando, eu não tenho nenhuma injustiça. Onde está o erro aí? Ninguém respondeu isso, porque ninguém consegue responder isso, irmão. Onde é que está a injustiça de Deus? Ele te dá saúde, te dá vida, te dá inteligência, te abençoa com todas as coisas que você precisa. E Ele faz essa pergunta para Israel. Olha o verso 6. E sem perguntarem, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? Deus está lembrando, quem foi que tirou vocês do Egito? Quem que atravessou vocês numa terra aí que ninguém habitava, da sombra da morte? Ou seja, Deus sustentou o povo no período difícil, quando eles saíram do Egito, de caminho a Canaã, lugares difíceis que ninguém habitava, não era um lugar de chuva, e mesmo assim nunca faltou sombra, nunca faltou maná, nunca faltou cordonize e nunca faltou água. Quem está me ouvindo aqui? Nos lugares mais difíceis, Deus faz a pergunta, e vocês nem perguntaram, onde está o Senhor? Ou seja, o Deus que fez o milagre, o Deus que tirou vocês da casa da servidão, e não só tirou, sustentou, irmão. 40 anos naquele deserto lá, mais de 2 milhões de pessoas, uma quantidade absurda de maná, de comida, de água, entendeu? Cordonizes, o povo tinha saúde, tinha coluna de fogo, tinha nuvem durante o dia. Deus cuidou do seu povo, mas agora o povo está se afastando, desviando, e Deus está falando, vocês nem perguntaram onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito? Isso aqui é os crentes que esquecem da onde Deus tirou, da cachaça, da rua, da criminalidade, da idolatria, da feitiçaria, do pecado. Vem para a igreja, daqui a pouco desvia e esquece da onde Deus tirou ele. Não olha para trás, a situação que estava lá atrás, preso na mão do diabo, e começa a ficar orgulhoso dentro da igreja, esquecendo que foi Deus que fez, que é Deus que faz, e daqui a pouco considera-se autossuficiente ao ponto de abandonar Deus, como o povo de Israel está fazendo. E Deus está lembrando, quem foi? Olha que pergunta difícil, irmão. Quem foi que fez vocês subir da terra do Egito aí? Depois de 430 anos lá debaixo da chibata, fazendo tijolo lá para o faraó, sofrendo, sem nenhuma dignidade, e agora o povo, depois de um tempo, está abandonando o seu Senhor. Como muita gente, irmão, é só Deus dar o carro, dar o emprego, abençoar financeiramente. Muitos se esquecem da onde Deus tirou e volta para o mundo, fica todo orgulhoso, e Deus está falando sério com o povo aqui. Vocês nem perguntam quem fez vocês subir do Egito, quem guiou vocês através do deserto. Irmão, se você chegou até aqui, quem foi que te ajudou? Quem foi que te ajudou a superar as maiores dificuldades da tua vida? Você não pode esquecer que é Deus. Não é você bater no peito e falar, não, é eu, é na força do meu braço. Não, meus irmãos, esse tipo de atitude é atitude de orgulhoso, e a Bíblia diz que antes da honra vai a humildade, e o orgulho precede a queda. E Deus está perguntando, quem foi que fez isso?
isso para vocês: quem te guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum? No lugar onde não morava ninguém, Deus sustentou o seu povo. Numa terra onde ninguém queria habitar, Deus sustentou o seu povo. Então, quando você está com Deus, até os lugares mais difíceis, para Ele não é nada. Ele consegue te sustentar lá, abençoar a tua vida lá. Agora, veja que Ele está chamando a atenção do povo aqui, para eles não se esquecer quem fez eles subir do Egito. Não esquece, viu, irmão? Ei, se alguém quer viver até o final da sua vida na presença de Deus, não esquece quem você era. Tem uns que chegou cheio de cachaça, droga, que nem eu, perdido. Aí Deus te dá uma família, dá um emprego, dá uma roupinha bonitinha para você vestir, um sapatinho branco para você pôr no pé. Aí daqui a pouco você pega e fica orgulhoso, peitudo. Tem que ficar mais humilde, irmão, agradecido, sabe? Entender o que Deus fez na sua vida e ter gratidão no coração. Sempre ter gratidão no coração. Não ser como o povo de Israel aqui, que a gente vai ver a derrota deles. Olha só, verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse do seu fruto e o seu bem. Mas depois de ter entrado nela, vós contaminaste a minha herança, fizeste abominação. Ou seja, pediu socorro lá no Egito, como a Bíblia fala, que o povo começou a clamar. Deus se apresenta a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo e ouvi a sua oração. Lá no Egito eles começaram a gemer. Deus ouviu, levantou um libertador, tirou eles de lá, fez muitos milagres extraordinários no deserto, e agora eles estão aqui dentro da terra que Deus prometeu, Canaã, que manda leite e mel. Mas aí Deus está falando: depois que eu coloquei vocês aí, crente ruim, que eu ajeitei a vida de vocês, né? Coloquei vocês numa terra boa. Aí ele está falando: aí vocês pegaram e contaminaram a minha herança, fizeste a abominação. Ou seja, o povo começou a adorar outros deuses, não queria mais obedecer, não queria mais comprometimento, irmão. Por que você acha que Deus não abençoa muita gente na igreja? Eu vou responder. Tem uns que tem que ficar mesmo limitadinho no seu salário básico, porque se melhorar um pouquinho ele desvia, troca de mulher, troca de família. Tem gente que não pode ir muito além daquilo que Deus já deu, porque Deus conhece, Deus tem a presciência nas mãos. É só abençoar um pouquinho e ele desvia. Se deixar ele na prova, ele fica mais crente. Se abençoar um pouquinho, ele desvia. Aqui não, aqui o povo acabou de entrar, de vez de valorizar a terra que Abraão não conseguiu entrar, que Isaac não conseguiu entrar, que Jacó não conseguiu entrar, os descendentes entraram, e mesmo assim o texto está falando, vê aí, está na tela, né? Verso 7, eles fizeram uma abominação. Já pensou, irmão, a bênção de Deus? Isso aqui é profundo, presta atenção. Não faça que a bênção que Deus te deu se torne uma abominação. Cuide daquilo que Deus te deu, sempre dando honra para Deus, mas nunca também valorizando mais a bênção do que o abençoador, porque lá atrás cometeram esse erro, demoraram de chegar nessa terra, sofreram, muita gente morreu, mas aquela geração teve o privilégio de entrar, e em vez de honrar a Deus, eles começaram a fazer casamentos místicos, começaram a adorar outros deuses, viver na desobediência. É o resultado de alguns crentes. Deus fala: não vai por aqui, estou falando aqui no altar, a pessoa vai. Não faz esse casamento místico aí, a pessoa não é convertida. Não, eu vou trazer para a igreja. Então traz primeiro, depois você casa. Aí pega, casa sem a pessoa estar na mesma fé. Casamento místico, julgo desigual, vai trazer problema, dificuldade. Então a gente precisa estar com os nossos olhos atentos. Quem está me ouvindo? Não faz a bênção do Senhor se tornar uma abominação. Eles contaminaram a herança do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. O que Deus deu é para cuidar, viu? Deus te abençoou, cuide que aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Israel não fez nada disso. Eles cometeram abominações. Olha o verso 8.
os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os sacerdotes da época, irmão, estava tudo corrompido. Eles não falavam para o povo onde estava Deus, o que havia de ser feito para poder se comprometer com a palavra de Deus. Não havia verdade neles, porque o texto está falando aí, ó, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Tem gente que não tem mais a verdade, está no púlpito, mas não tem a verdade, está na igreja como pastor, bispo, apóstolo, etc., mas eles não estão falando onde está Deus. Eles estão falando onde está ouro, está prata, etc., as coisas terrenas, mas não estão falando para o povo a devida verdade que tem que ser falada. Ou seja, não havia confronto nessa época, Elisa. O povo estava desviando, estava se tornando uma abominação a herança do Senhor, e os sacerdotes, eles não falavam onde estavam Deus, ou seja, eles não tiveram coragem de confrontar o povo, mas Deus levantou o profeta aqui para falar, e eles não falavam a verdade. Veja aí, você acha que hoje tem gente assim? Você acha que tem sacerdotes, liderança, que não está falando a verdade quando está pregando, que não está trazendo o verdadeiro evangelho, ou é um evangelho diluído, aquele que o povo quer ouvir? Então toma muito cuidado aonde você está ouvindo, de quem você está ouvindo, porque tem muito profeta aí, tem muito pastor que está só pregando autoajuda, só mensagem que o povo quer ouvir. Mas aqui, ó, Deus está fazendo uma acusação: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Olha só, e os que tratavam da lei não me conheceram. Deus está falando, aqueles que estavam aí, que sabiam da lei, não me conheceram. Tem muita gente dentro da igreja que canta, prega, toca e não conhece a Deus. Tem crente aí? É culto de ensino, e aí a gente ainda fala a verdade. Quantas são as pessoas, irmão, que você encontra e fala: isso não é crente não, mas ele toca. Isso não é crente não, mas ele prega, mas está na igreja. Não é crente, não se converteu, não conhece a Deus. Se naquela época tinha, olha que texto sério, irmão, que ninguém quer pregar. Eu achei ele na Bíblia de novo, já falei desse texto uma vez, muito tempo atrás, estou repetindo. Olha só: e os que tratavam da lei não me conheceram. Ou seja, aquelas pessoas responsáveis que sabiam da lei, da Torá, eles sabiam dos mandamentos, da lei de Moisés, sabiam, mas não conheciam Deus. Tem gente que sabe fazer muita coisa na igreja, mas não conhece a Deus. Quem está me ouvindo? E é triste isso, e todo mundo corre o risco. Por isso que cada um tem que ter o seu compromisso individual e saber se você nasceu da água do Espírito. Saber fazer alguma coisa na igreja não significa conhecer a Deus. Saber expor um texto, pregar, cantar e ficar na igreja 10, 20 anos não significa que conhece a Deus, porque o texto está falando, eles não me conheceram. Olha só o que aconteceu com os pastores aí, ó. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Tinha profeta, tinha pastores, tinha doutores da lei que não conheciam a Deus. Profetas que profetizavam em nome de Baal. Ou seja, Baal representava fertilidade, o Deus dos trovão, da chuva, etc. Tudo que o povo quer ouvir hoje: Deus vai dar, eu estou vendo você conquistar, e não sei o que. Toma cuidado com esses profetas aí, irmão, porque Deus já abençoou você e muito. As bênçãos de Deus já está derramada na nossa vida. O que nós precisamos ter é posicionamento com a verdade. Por que nessa época os profetas falsos, pastores que prevaricaram, aqui a Bíblia fala que os sacerdotes não falavam a verdade porque o povo não tinha compromisso. É fácil enganar quem não tem compromisso com Deus. É fácil, meus irmãos, de levar as ovelhas facinho para onde você quiser. Elas não lê, elas não oram, elas não conhecem a Deus. Então esse grupo aqui toma o porre. E nunca se ouve tanto falso profeta como na nossa geração. Nunca se ouve tanta gente se intitulando como profeta, mas é profeta de Baal. Eles profetizam segundo Baal, atrás de coisas de nenhum proveito. Você não vê um profeta sério aí mandando se arrepender dos pecados, se converter, colocar a casa em ordem. Se for pobre, talvez ele receba uma profecia dessa aí, mas se alguém tiver um pouquinho de dinheiro,
dinheiro, encostar uma caminhonete mais ou menos, só vai ser profecia de Baal. Eu vou te dar, eu vou te abençoar, porque é fácil enganar um povo que não conhece a Deus. Agora vai o profeta falso aparecer numa igreja séria, ele é envergonhado, como tem em poucos lugares. Ele chega lá, né, achando que é o príncipe, começa a fazer aquela bagunça, aquela mentiraiada. Eu já vi. Teve um profeta aí que foi abraçar uma irmã, ela empurrou ele e pôs ele no lugar. Ele passou uma vergonha que eu não sei se ele vai querer ficar no Brasil mais, porque foi tudo filmado aquele culto, e a mulher desmentiu ele tudinho, uma igreja enorme. Pode procurar na internet, você vai ver. Ele querendo abraçar a irmã demais lá, e ela parece que era viúva, tinha um dinheiro, uma empresária, e ele parece que sabia alguma coisinha da vida dela. Desses profeta meia boca aí que vai investigar a pessoa, e a irmã empurrou ele, irmão, e desmascarou ele ao vivo, porque quem conhece a Deus não vai engolir qualquer coisa. Quem está me ouvindo? Não vai engolir qualquer coisa. Então hoje a gente está vivendo o mesmo cenário. Tem tanto profeta falso aí, tem quem convida, tem quem paga, certo? Por quê? Essa geração, uma grande parte, não conhece o Senhor, não conhece a sua lei, não tem intimidade com Deus, então é fácil enganar. Então você tem que tomar cuidado para não ser enganado também. Quem está me ouvindo? Tem gente que fica acompanhando pessoas na internet aí, toma cuidado, vê quem você está acompanhando, se tem base bíblica, se ele fala, abre capítulo tal, versículo tal, falando só coisa da cabeça dele. Tem gente que, misericórdia, está seguindo pessoas que não deveriam. Verso de número 9, portanto ainda pretearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pretearei. Olha só, passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, pós que não eram deuses? Olha só a parte final do versículo. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Deus estava tão sério aqui que ele falou, manda mensageiros aí, atravessa as fronteiras do seu país, da terra que eu dei para vocês, manda fazer uma investigação nas nações vizinhas aí, se eles abandonaram os seus deuses, sendo eles não Deus. Vai lá, investiga se aquela nação teve coragem de trocar o Deus que eles têm lá, que não é Deus coisa nenhuma, em outras palavras. Eles também estão sendo enganados. Vai procurar, manda os mensageiros, vai, atravessa a fronteira, vai nos países vizinhos e veja, espia a terra, se eles trocaram os seus deuses. Está aí no texto. Mas aí ele responde, todavia, olha só que triste, irmão, todavia o meu povo me trocou. Cuidado para você não trocar Deus, trocar por muitas coisas que o diabo oferece, por bens materiais, por amizades erradas. Troca Deus por qualquer coisa. Deus fica em segundo plano na vida de muito crente, irmão. Ele não admite o segundo lugar. Ele mandou, vai aí, atravessa a fronteira, vê se lá houve o que aconteceu aqui. Aí a parte, o verso 11, houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses, letra minúscula. Aí vem a parte difícil. Meu Deus, quantas vezes a gente viu crente trocar? Troca pela cachaça, pela droga, pela prostituição, fornicação, mentira, dinheiro, prata, ouro. Troca Deus. Depois não quer pagar o preço, né? Quer tomar um banho e achar que acabou o BO. Não acabou, não. Lambuzou, pisou no barro. Aí toma um banho, pastor, vem para a igreja, senta, ergue uma mãozinha. Aí o pastor, né, bobinho, vamos reconciliar, não reconcilia. Aí ele acha que está tudo zerado. Não está, não. Tem consequência. Você já conhecia a verdade, foi você que trocou, foi você que fez a escolha. Aí, ó, veja só, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que Deus estava falando? A glória do povo de Israel era Deus, irmão.
O que fazia e faz esse povo até hoje ser inteligente e poderoso, os homens mais inteligentes e ricos do mundo, não é porque eles é judeu, é porque a glória de Deus está sobre eles. Há uma aliança de Deus sobre aquela nação, mesmo para os desobedientes agora, que não vê Cristo como Messias, mas lá na frente eles vão se reconhecer. Há uma aliança de Deus eterna com eles, e por isso eles têm tudo que têm e são o que são. É por causa da glória de Deus. A igreja é o que é por causa da glória de Deus. Tira a glória de Deus da igreja, fica pior que boteco. Tira a presença de Deus da igreja, nós vamos dar cadeirada um no outro aqui fácil, mas é a glória de Deus que nos une, que faz a gente perdoar, que faz a gente ser um povo diferente. Então Deus está falando, vocês trocaram a sua glória por aquilo que não tem proveito. Tem gente trocando a Deus aí, irmão, todo dia. Troca pela amizade, pelo forrozinho que não é para ir, pelo boteco, pela bebida, pela droga, pelo adultério, e vai descendo, porque o pecado é água de morro abaixo. Você começa aqui, quando você for ver, você está longe de Deus, quase impossível de voltar novamente. Então presta atenção, não troca, presta atenção quando o diabo ofertar alguma coisa, senão eu não posso trocar a glória de Deus. Eu tenho a glória de Deus, eu sou a igreja. Quem está me ouvindo? Olha só, verso de número 12: espantai-vos disso, ó céu, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Olha só, agora Deus falou com o céu. Deus falou céu, os anjos tudo ouviu, pastor. Espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Deus está falando agora, não é nem com a terra. O negócio foi tão sério que Ele está falando agora com o céu, só para os anjos, por tudo que existe na eternidade. Ele está falando, ficai desolados, veja o que meu povo fez, eles me trocaram. O céu deve ter colocado a mão na boca, os anjos, serafim, querubim. Nossa, o que esse povo fez? Trocou, porque Deus teve que falar para dentro do céu agora. Irmãos, esse texto é para você ler na tua casa depois. O que Deus está falando de mim, de você lá no céu? Será que Ele pode falar, estou horrorizado? Olha lá o que aquele crente está fazendo, olha o que aquela família está fazendo, eles me deixaram, me trocaram. Você conhece, como eu também, famílias que inteiras trocaram Jesus, substituíram o altar da sua casa, substituíram os compromissos. O compromisso não é mais com a igreja, é com o rancho, é com a fazenda, é com os clubes. Tudo isso eu não sou contra, mas desde que tenha um equilíbrio. Tem gente, irmão, que a igreja agora é o último plano, é o shopping primeiro, é ganhar dinheiro primeiro, é fazer o pezinho de meia primeiro, mas está escrito, louco, essa noite pedirão a sua alma o que tem para com Deus. E tem alguns que falam, não, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer, né, eu quero, está lá no livro de Ezequiel, o seu ouro e a sua prata serão lançados pelas ruas e serão como trapo de imundícia, e não poderá te livrar no dia do furor do Senhor. Gente que troca, tá cheio de crente ruim hoje aí na nossa geração, que troca Jesus pelo namorado que não é crente, troca Jesus pela mulher que não é dele, troca Jesus pelos vícios, troca Jesus pelo dinheiro fácil. E Deus está falando, ficai horrorizados, ó céu. Você já viu um texto desse? Que espetáculo Deus falou para dentro do céu. Parece que o céu falou, eles fizeram isso, eles tiveram coragem. Tem gente que tem essa coragem, irmão, de trocar Deus por coisas passageiras, e é um preço tão caro para pagar. Verso de número 13: porque dois males cometeu quem? É o ímpio, irmão. Está lá, porque o meu povo fez duas maldades a mim, me deixaram o manancial de águas viva e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Deus está falando, é meu povo, mas eles cometeram dois erros, me abandonaram, me deixaram. Eu vou falar um negócio para você, você pode perder tudo aqui nessa terra, pai, mãe, esposa, filhos, emprego, saúde, mas não abandona Deus não, porque a sua vida continua depois da morte. A minha vida continua depois da morte, e só quem vai comigo, com você até o final é Deus, tanto para te receber nas mansões celestial, como Ele também é o único que pode te condenar. Quem lembra quando Jesus falou, não temeis aquele que mata o corpo e nada pode fazer com a alma, mas eu vos mostrareis a quem deveis ter medo, aquele que tem poder de matar o corpo e lançar as vossas almas ao inferno.
inferno. Quem lança é Deus. O diabo nunca mandou ninguém para o inferno, nem vai mandar. É Deus que vai mandar. Um a um, por negligência, por abandonar, por trocar, por coisas passageiras. Quem está me ouvindo aqui? Eu ainda tenho coragem de pregar assim. Eu poderia estar fazendo um pampeiro aqui, né, irmão? Levanta, vai. E para lá e para cá, não. É palavra de Deus para mim e para você. Toma cuidado. Fica até o final com Jesus. Não troca ele não. Quem está me ouvindo? Não substitua ele não, porque ele é melhor que todas as coisas. Olha só, porque 2 males cometeu meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Você já pensou um negócio desse? 3 minutos eu paro. Tem água viva para você todo dia na presença de Deus. Irmão, manancial de água. Você vai lá, eu já bebi em cachoeira. Quem nunca bebeu aqui daquela mina? Você coloca a mão assim, você vê a água limpinha, cristalina. Aí você bebe, mata a tua sede. Isso aqui representa o que Deus é na minha, na tua vida. Ele pode fazer muito mais que você possa imaginar. Nunca vai faltar vida em mim nem você, mas trocar isso para pegar uma lagoinha. Olha, irmão, um lugarzinho onde você faz um buraco e ali só tem pouca água, mas não tem uma mina dentro dela, fica uma água saloba, fedida, ali entra sapo, entra qualquer bicho. É uma água que ninguém quer beber. Essa foi a troca que Israel fizeram. Como tem muita gente hoje aí, deixou o manancial de águas vivas, que é Jesus, que ele mesmo falou para aquela mulher: do teu interior fluirão rios de água viva. Tem gente que troca isso aí, mas para ficar bebendo água saloba, cheia de sujeira do mundo. Foi o que o povo fez. Aí não quer pagar o preço, não quer sofrer. Deus está falando, Deus levantou o profeta, puxou a orelha, gritou, explicou para o povo quem tirou eles do Egito, quem caminhou com eles na terra seca, etc. E mesmo assim o povo debandou para trocar. Tem gente que a gente fala, pai fala para filho, não é verdade? Os avós falam, todo mundo cerca, mas a pessoa quer trocar. O que a gente vai poder fazer? Cada um tem que viver a sua vida. Caminha você para a presença de Deus e que a pessoa assuma as responsabilidades dela. Que Deus abençoe vocês, abençoe a minha vida e que nós possamos sempre ficar atento com isso, não trocar o nosso Deus por nada. Amém, irmãos?